Por que não falar agora com o nosso Arthur Cipriani, que está em Porto Alegre, né? Isso porque a capital gaúcha foi atingida por uma tempestade tanta, né? E as memórias recentes não são as melhores, ninguém há de esquecer a tragédia das enchentes do ano passado, só que dessa vez foram com ventos fortes, chuvas carregadas, fez até um caminhão, pessoal, tombar numa ponte. Arthur Cipriani vai nos trazer os detalhes sobre esse acidente que ocorreu diretamente do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Arthur. Conta pra gente. Bom dia, André. Bom dia a todos. Realmente, a segunda-feira foi bem complicada no final da tarde de ontem aqui na capital e também em diversas cidades da região metropolitana. Ventos de até 111 km por hora em alguns bairros na casa dos 80 km por hora, ou seja, muita destruição. Várias casas destelhadas, escolas prejudicadas no município de Eldorado do Sul, que suspendeu suas aulas municipais no dia de hoje. Também aqui na capital, muitos postes, árvores caídas, fios e também diversos problemas, como, por exemplo, vidros que quebraram e chegaram aí a vários locais e também causaram acidentes. Um caminhão acabou tombando na nova ponte do Guaíba devido aos fortes ventos. Ou seja, vários problemas que seguem também por hoje aqui na capital gaúcha. Um outro ponto importante que por volta da meia-noite de ontem, cerca de 253 mil residências estavam sem luz. Vários bairros da capital também continuam com esse problema no dia de hoje e a EPTC, a empresa pública de transporte e circulação aqui da capital, faz um trabalho muito forte hoje para a orientação no trânsito que segue com diversos problemas, Marinho. E pobre povo gaúcho que ainda tem que lidar com esse tipo de susto, é natural que o trauma ainda seja imenso desde o que aconteceu no ano passado e que seja uma cicatriz ainda muito aberta no tecido social de várias regiões ali que foram diretamente impactadas. E eu, claro, vou acionar que nosso David Tarso não poderia ser diferente, só para dar um parecer, porque você esteve lá, reportou, viveu intensamente aquele período e pode trazer um pouco da sua memória a partir dessa notícia que a gente recebe. Causa muito medo, né? Tanto o Arthur Cipriani quanto a Beatriz Manfredini e o Bruno Pinheiro, nós estivemos lá, uma situação completamente delicada que viveu o Rio Grande do Sul, com, infelizmente, diversas mortes sendo registradas. Inclusive, as equipes da Jovem Pan devem retornar às cidades do Rio Grande do Sul, justamente para mostrar como é que está a situação atual. E esperamos que seja um fato isolado, né? Essa tempestade que acometeu todo o estado, diferentes cidades, que não volte a ter vítimas sendo registradas com novos episódios adversos aí em relação às questões climáticas. É isso aí, pessoal. A gente, enfim, estende aí nosso abraço apertado para todos os gaúchos ficarem firmes e fortes. Claro que desde as enchentes devastadoras do ano passado, os gaúchos seguem enfrentando aí os impactos e os desgastes e as interrupções logísticas de infraestrutura causadas por tempestades cada vez mais fortes. E cadê a força-tarefa do governo federal? E nisso, no momento onde o próprio governador Eduardo Leite está vivendo uma polêmica lá, informações ali da Zero Hora Gaúcha, de que ele estaria, enfim, até usando um jatinho para os seus compromissos pessoais. Claro que ele já está falando que não é bem assim, que vai ser usado para traslados ali de pacientes em situações críticas, que assim o seja, mas questão de timing na vida e na política principalmente é chave, né, pessoal? E, pelo visto, o povo gaúcho está sofrendo e mais do que deveria. A gente segue adiante aqui porque o show tem que continuar, muitos outros temas aqui para a gente repercutir com vocês, programa completo, ágil, e a chuva que ocorreu no ABC Paulista, pessoal, atingiu fortemente Santo André, hein? Causando vários danos no teto do Hospital e da Maternidade Brasil, fazendo até com que a água invadisse o local. Os próprios colaboradores do hospital tiveram que se mobilizar para retirar o excesso de água e evitar um estrago ainda maior. A gente, inclusive, vale a pena a gente mencionar aqui que após esses temporais de ontem, aqui no estado de São Paulo, a Defesa Civil segue em alerta total absoluto para notificar as tempestades, né? E o porta-voz da Defesa Civil, a Major Michele César, está aqui com a gente, porque pelo visto tem mais alerta de chuva e conta pra gente o que as pessoas precisam fazer. Seja bem-vinda, Major Michele. Olá, bom dia. Ontem tivemos uma forte chuva que atingiu principalmente a região da Grande São Paulo, a região do ABC, principalmente a região ali de Santo André, Mauá, com acumulados altos, né, com 137 milímetros em poucas horas. Ainda reflexo do verão. Apesar de já estarmos no outono, essa mudança de estação ela é gradual.
Então, ainda sentimos as chuvas de verão, dias quentes e final da tarde, aquelas pancadas intensas, né? São pancadas rápidas, mas com grande volume. Por isso, aí teremos, né, para os próximos dias, uma ação de uma frente fria para todo o estado de São Paulo, principalmente para o nosso litoral. Diante desse cenário, o nosso secretário, o Coronel Engel, juntamente, né, com o corpo técnico, decidiu prorrogar a nossa operação Chuvas de Verão, que iniciou-se no 1º dia de dezembro e se encerraria no último dia de março. Porém, nós prorrogamos a nossa operação até o dia 15 de abril, temporariamente, podendo aí ser estendida se for necessário. É isso aí, Major Michele, obrigado demais pela presença aqui no Morning Show, trazendo esses esclarecimentos. E a gente fica assim, coração pesado, vendo que essas cenas que ocorreram ontem, né? Obrigado demais pela presença. Obrigada. Há de se lembrar aqui, né? Talvez parece difícil lembrar o óbvio de vez em quando, né, Pepe? Mas o hospital já é o lugar que você só vai em momento de necessidade. Imagina você estar lá prestes a dar luz ou estar ali com uma enfermidade, talvez até terminal, e ainda tem que lidar com essa situação. Está mais do que na hora de todas as esferas de governo criarem um plano de contingência sério, definitivo, para todos os cenários possíveis em eventos climáticos cada vez mais extremos. E quem não quiser ver isso, que arque com as consequências olhando adiante, não é isso? Não, exatamente, Marinho. A gente tem que ter um plano de adaptabilidade, de contingência que nós não temos no Brasil. É impossível você imaginar que um hospital, por exemplo, tenha dano no teto por conta de uma chuva, por mais grave que a chuva seja, né? Tem que ter telhados melhores, se preparando para as chuvas que podem ser, que estão sendo cada vez piores, né? Então, realmente, você está muito atrasado nesse aspecto, né? Infelizmente, Marinho. Mas são as águas de março fechando o verão e nós não estamos nada preocupados nem preparados para essas coisas. E não tem nenhuma promessa divina no nosso coração. Mano Ferreira. Falta de investimento na infraestrutura do hospital, né? Claramente, a gente vive sistematicamente no Brasil um problema de falta de investimento na manutenção da infraestrutura. Tem diversos, inclusive, viadutos que não passam pela devida manutenção e essas situações geram um risco muito grande. Tem um caso que, na minha visão, é emblemático, que aconteceu no Recife, na gestão anterior do governo do estado, onde o teto do Hospital da Restauração, o principal hospital de emergência da região nordeste do Brasil, desabou em cima de pacientes que estavam na UTI. Esse é o tamanho da negligência e da falta de investimento em manutenção e infraestrutura. Por quê? Porque fazer reforma onde já existe não dá voto, não dá foto, Exatamente. Não dá inauguração, não dá fitinha para o governador puxar, e isso faz com que muita infraestrutura pública fique defasada. Eu prefiro ficar com o meu realismo esperançoso, David, até porque se a gente pegar, talvez um dia a gente aprenda o básico ali de civilização, tá? Porque ali no corredor dos furacões nos Estados Unidos, do Texas à Flórida, tem bunkers privados para a maioria das casas. A forma que os alicerces da casa são montados é completamente já pré-definido para poder sustentar ao impacto que é inevitável, acontece todo santo ano. E também o plano milimetricamente articulado pelas autoridades nessas eventualidades. Bom, talvez um dia a gente aprenda um pouquinho. Mas eu vou te ouvir, não sei, antes de fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo, tá? Morning Show, volta já já. David Dittar. Exatamente isso, como o Mano bem trouxe, né? Eu tenho contato frequente, por exemplo, com representantes da Defesa Civil de diferentes lugares do país e muitos deles relatam isso, que faltam investimentos de prevenção porque os prefeitos não estão atentos ou até mesmo não atraem votos isso, porque muitas vezes tem que fazer investimentos em galerias fluviais, ou seja, fica debaixo da terra, ninguém se lembra daquilo. Mas quando tem a enchente, aí se recorda. E os gastos são maiores ainda para atender a população. Então precisa realmente haver uma consciência por parte dos gestores públicos em relação à melhoria daquilo que o Brasil enfrenta, porque a gente fala que é tão abençoado em relação às adversidades climáticas, né? Não temos terremoto aqui no Brasil, não temos outras adversidades assim como outros países, e as que a gente tem, nós precisamos saber enfrentar.